Boa tarde a todos. Iniciando o nosso trabalho de hoje. O assunto é bem diferente, bem interessante, e ainda nesse clima de Dia da Criança do mês de outubro. Então, nós vamos falar hoje sobre os contos de fadas, na sua sabedoria, na sua história, daquilo tudo, daquele simbolismo todo que eles carregam e que estão dentro de nós, porque nós crescemos ouvindo e assim transmitimos também muita coisa para as próximas gerações. Então, esse é o nosso desafio de hoje. Eu vou aqui compartilhar a tela. Está aparecendo, gente? Não. Ainda não, então peraí. Vamos de novo. Agora vai aparecer. Foi? Foi. Agora foi, né? Então vamos lá. Bom. Só precisa ampliar, Regina. Isso, está ótimo. Está ótimo, né? Bom, gente, olha só. O mais interessante dos contos de fadas, eu acho que é que eles contam o passado. Ninguém sabe como é que eles começaram. Começaram no passado bem longínquo. Há histórias, por exemplo, que você vai encontrar na Europa e vai encontrar parecido, não igual, muda os detalhes, mas você vai ver na China, vai ver em outros lugares, na Índia. Então, quer dizer, isso andou de alguma forma. Essas histórias andaram. Outras são mais específicas de alguns lugares, mas as características às vezes se repetem, mas o fato é que contam uma história. E essa história está ligada ao passado da humanidade de alguma forma. Então, elas em si já nos ligam, né, a todo um pensamento da própria humanidade. E quantas coisas lindas elas apresentam, né? Seres extraordinários, histórias que vêm da vida real de inspiração, lugares imaginários. Enfim, bota a imaginação de todo mundo para funcionar. Chama a atenção de todos. Espera aí, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não, está certo. Mas o importante é que essas histórias estão cheias de símbolos. Então, esses símbolos são reconhecidos por nós, pela nossa parte interna, de alguma forma, imediatamente. Porque chama a atenção de qualquer pessoa. Eu sempre conto uma história que eu, quando trabalhava em sala de leitura, num dos CIEPs, aí, aquele Tancredo Neves, alguma luz, alguma coisa escangalhou, e eu, nesse dia, estava contando uma história para trabalhar com um grupo de crianças. Lá eram crianças, em outras escolas já eram coisas maiores, eram projetos, mas ali era com crianças. E eu estava trabalhando uma história, e eu me lembro que o moço que estava consertando a lâmpada, pendurado lá em pé, lá em algum lugar para botar a lâmpada, ele ficou enrolando, e não acabava nunca aquilo para escutar a história, porque é uma coisa que prende a atenção. Uma outra colega minha que dava aula no turno da noite, para pessoas que estavam se alfabetizando, já depois de adultas, ela falava que eles chegavam lá, às vezes, muito cansados daquele dia de trabalho, e quando ela notava que eles estavam muito cansados, ela pegava e contava uma história. E ela falou que rapidinho o pessoal acordava e se ligava, porque é impressionante como o contato é íntimo, ele vai direto na nossa alma. E por que será que isso acontece? Porque existe uma intermediação simbólica
entre o mundo interno e a realidade. E isso é imediatamente captado. Segundo Jung, os aspectos universais dos símbolos são esses que são apreendidos imediatamente. E, fora isso, há também aspectos individuais, que aí entra a psicanálise freudiana, né? Da parte individual que é trabalhada em cada um. Bom, e a sociologia também acrescenta alguma coisa nisso aí, dizendo que os símbolos presentes em contos de fadas diferentes, de diferentes origens, buscam uma regularidade histórica e social. Então, aí a gente vai achar convergências e divergências. Então, um tipo de cultura pode ter uma outra abordagem com relação a determinada coisa, né? Mas, de um modo geral, muita coisa é igual, porque nós, seres humanos, somos muito parecidos. Mas o fato é que o pensamento infantil ele consegue interiorizar também, através do conto de fadas, esse símbolo é trabalhado dentro daquela criança e ela começa a se reorganizar, ela começa a entender que mundo é esse, através das histórias. Porque, realmente, o mundo, para uma criança, é uma coisa muito estranha, uma coisa diferente. Ela está começando aquela viagem, né, nesse mundo. Isso vai depender, a gente acredita em karma, sabe que ela traz já aprendizados que ela já traz de outras vidas, mas, enfim, ela vai, nessa encarnação, se ligar naquele mundo muito ajudada por esses contos, né, pelo que ela ouve. Então, vai ajudar para uma criança, no caso do mundo infantil, na formação do pensamento, na compreensão do mundo e no autoconhecimento. Ela vai começar a se conhecer, se comparando com aquelas histórias. Então, normalmente, a criança tem a tendência a ser o herói daquela história, né? Ou a heroína da história. Ela vai se ligar, ela vai se achar que ela é a princesa, porque ela vai achar que aquele bicho inteligente que aparece na história, enfim, aquele que é o herói da história. Mas o fato é que as crenças elas têm ideias embutidas em sistemas de pensamento, né? Então, o sistema de pensamento é o que aquele povo, o que aquela realidade pensa das coisas e que é colocado nessas histórias. E há também uma representação consciente daquilo tudo. Crenças infantis, então, apresentam características gerais do pensamento, no sentido de refletirem uma indiferenciação entre o externo e o interno, que é outra situação complicada. A criança pode entender que aquilo é uma realidade. Ela pode viver aquele conto, aquela história, como se fosse real. Isso também acontece. Mas o que uma criança aprende através disso? Discernimento, lidar com as suas emoções através das emoções dos outros, imaginação, fantasia e descoberta do mundo. Então, olha que papel lindo, né? Quando a gente lê para uma criança, é uma coisa importantíssima e é indispensável na educação. As escolas antigamente nem ligavam muito para isso, mas eu acho que hoje em dia já há uma compreensão da importância, né? Da leitura, da contagem de uma história. Eu, por exemplo, agradeço muito a minha avó, ela que tinha paciência, que me contava as histórias, e ela abriu realmente o mundo muito para mim. Bom, mas, como eu falei, existe um passado da humanidade também que está ali contido. Então, coisas que se passaram estão presentes nesses contos. Muitas foram modificadas ao longo do tempo, porque à medida que a humanidade vai desenvolvendo
novas características, esses contos vão mudando também ao longo do tempo. Nós temos, por exemplo, aqui, eu acho que são as historinhas mais antigas, assim, são essas fábulas de Esopo. Nossa, isso é lá da antiguidade, que é conhecida aqui no nosso lado ocidental, né? Então, era aquela fábula onde os bichos mostravam inteligência, os bichos atuavam, isso vem lá de longe, né? Bom, nesse passado da humanidade, olha quantas coisas aparecem nos contos de fadas. Fome, violência, bondade e maldade, pobreza e riqueza, generosidade, amor, coragem, inteligência, adaptabilidade em situações bastante difíceis e estressantes, né? E lidar com seres fantásticos. O lado sombrio. Sim, existe um lado sombrio, é verdade. Por quê? Porque há uma origem violenta, e uma origem violenta da própria humanidade, desse passado violento. Então, isso vai aparecer principalmente nos contos mais antigos, que depois foram modificados pela própria evolução do pensamento da humanidade. Então, a dualidade e o movimento. Todos os contos começam assim. Era uma vez, e esse era uma vez, geralmente mostra uma época onde tudo está indo bem, tudo está equilibrado, tudo está certinho, mas chega uma hora que alguma coisa interrompe aquilo ali. Pode ser a bruxa que apareceu, é uma situação perturbadora que vai aparecer por algum motivo. Morreu alguém, a mãe do personagem morreu, ou apareceu a bruxa, enfim, alguém foi roubado, não sei, alguma coisa acontece. Então, naquele momento, aquela ordem inicial é perturbada. E depois há uma outra com interferência, às vezes, de outros seres, há um momento em que a ordem se restabelece. Então, vem o eram felizes para sempre, ou pelo menos que alguma coisa se resolveu. Aquele sofrimento foi superado. Geralmente, o herói, que é o personagem do bem, que encara o bem, tem alguma coisa de melhora, de ajuda, pode até ser ajudado por um ser externo, né? Que aí pode aparecer uma fada, pode aparecer um sábio, um mago, sei lá o quê, que vai dar uma ajuda. Então, vai dar aquela coisa do merecimento, né? Que ele vai, então, chegar a uma vitória, ele vai suplantar a questão do mal. Então, sempre acontece isso. Aí eu fico perguntando, será que a vida também não é um pouco assim? Eu, por exemplo, me lembro de fases da minha vida que estava tudo bem, estava tudo assim, ótimo, e eu ficava assim, desconfiada. Falava, ai, gente, está tudo tão direitinho, tudo tão certinho, será que é isso mesmo? Eu ficava assim, meio com medo que aquilo se desestabilizasse. Então, a vida, ela realmente é cíclica, ela está sujeita à dualidade e ao movimento. Ela vai mudar o tempo todo, ela nunca vai ficar estacionada. E a dualidade, quer dizer, uma hora é sofrimento, outra hora é alegria, uma hora é saúde, outra hora é doença. Enfim, essa dualidade vai aparecer o tempo todo. E nas histórias, as coisas são muito marcadinhas, muito certas, geralmente. Como aqui aparece a malvada. A cara da malvada, não tem dúvida que ela é a malvada, né? E a boazinha, que no caso aqui é a Branca de Neve, é aquela menininha boazinha, sutil, né? Geralmente é assim. Hoje em dia, as coisas estão se modificando um pouco, porque nós estamos numa época que muitas coisas estão sendo contestadas, né? Mas, normalmente, é assim. Bom, e como é que começaram oficialmente as histórias? Começaram com esse moço aí, o Charles Perrault, um francês de alta linhagem,
ele era secretário de um ministro do Luís XIV, ou seja, ele era uma pessoa que frequentava o castelo do Luís XIV, ele era um nobre, ele pertencia como se fosse assim, uma escola literária da época, ele era dessa escola, ele tinha toda uma bagagem importante, tá? Um poeta, né? Escritor, mas quando ele já estava até com uma certa idade, ele já estava até aposentado, ele resolveu contar a história para os netos dele. E, assim, essas histórias, como eu falei, elas são muito antigas. Elas não eram escritas, mas elas circulavam. As pessoas conheciam aquelas histórias de contar. Um contava para o outro, aquilo andava, né? Andava há muito tempo. Então, ele resolveu pegar essas histórias e registrar. Então, na maioria das histórias, ele registrou, mas ele também, acho que criou algumas ou adaptou aquilo que já existia. Mas ele se inspirou, com certeza, no que já existia. E ele é considerado o pai da literatura infantil, justamente por ele ter escrito as histórias. Ontem mesmo eu vi no YouTube um castelo na França, naquele Vale do Loire, que chama Castelo de IC. Eu ia até colocar aqui, mas não deu tempo, eu esqueci. Mas ele tem no YouTube, que foi o que inspirou a Bela Adormecida. Então, o Perrault se inspirou na história da Bela Adormecida, nesse tal castelo. Bom, então, ogros, fadas, gatos com botas, princesas, tudo isso apareceu das historinhas que circulavam entre as classes altas como um legado de outros países europeus também, né? E também entre o povo, não era só a elite que tinha historinha, não. O povo tinha as suas também. É esse castelo aqui, ó, Castelo de IC. Quem quiser ver no YouTube, é interessante a visita ao tal castelo. Inclusive, tem pessoas, tem maquetes, não, maquete não, tem assim mesmo estátuas vestidas com roupas das épocas e contando, inclusive, essa história. O primeiro livro dele foi esse aqui, ó, História de Mamãe Gansa, que contava essas historinhas todas, né? Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, Gata Borralheira, Gato de Botas, Cinderela, Barba Azul, As Fadas e Pequeno Polegar. Eram algumas que existiam lá. E essas historinhas sempre eram encerradas em forma de poesia e, lógico, aquela famosa lição de moral, porque a criança tinha que perceber qual era a finalidade daquela história, como é que acaba essa história, por que acaba, o que eu tenho que aprender com essa história, né? Bom, o Chapeuzinho Vermelho é uma história incrível. Ela era muito violenta no seu original, vamos dizer assim. Nas fases mais antigas, realmente havia, por exemplo, um canibalismo, o tal do lobo da historinha, ele comia realmente a tal da vovó e dava pedaços para a Chapeuzinho Vermelho comer. Olha que coisa horrorosa. Mas era assim. Então, o que acontece é que o que isso demonstra? Demonstra que, numa fase mais antiga e bem pobre, que a humanidade na Europa era bem pobre, até, sei lá, o século XVI, mais ou menos, houve casos, sim, de canibalismo. Isso é real. E essa história tinha esse ingrediente, mas só que foi sendo modificado e acabou isso, arrumaram o caçador que interfere, mas ainda ficou um outro conhecimento por trás disso, que não é esse físico, é na questão da moralidade. Ensina o quê? Ensina que as crianças devem ter cuidado com o desconhecido, com aquela pessoa que ela não sabe quem é e que pode ser muito perigosa, aquela pessoa que pode praticar o mal, né?
para com aquela criança, né? No caso aí, existe uma conotação até com a questão sexual, porque nós sabemos que até o dia de hoje, quantos problemas nós temos com pedofilia. Isso é uma coisa real e que isso mostra que também existia no passado e que havia, então, esse alerta para com as crianças, com essa questão de não falar com desconhecido. Esse lobo tem uma representação de desconhecido. Então, tem aqui, ó, digo lobo porque nem todos os lobos são do mesmo tipo. Tem os de humor gracioso, sutis, sem fel, sem cólera, familiares complacentes e doces, que seguem jovens até as suas casas, até mesmo aos seus quartos. Então, olha só o que está por trás desse conto de fadas. A gente não abre isso para as crianças, mas a gente coloca aquele medo, realmente, quando a gente fala, não fala com quem você não conhece, não aceita a balinha de quem não conhece. Faz sentido, gente, mas a história é essa. Bom, outra coisa interessante. Onde tem bruxa, tem fada. Sim, porque naquela questão da perturbação da ordem, sempre vai ter o oposto, né? Para causar uma modificação em alguma situação. Então, a bruxa representa o oposto da fada, né? A questão de bem e mal. Aquela que vai te fazer o bem, aquela que te vai fazer o mal. Nesse sentido. Agora, bruxas sempre existiram. Sempre. Elas, por exemplo, na sociedade celta, elas eram mantidas fora do ambiente, vamos dizer assim, daquela povoação, né? Daquele povoado, da comunidade. Elas ficavam afastadas. E existia, sim, a bruxa, no sentido que a gente entende daquela que pode fazer o mal, né? Se alguém a contratar para fazer o mal, ela vai fazer. Isso existia também. Essas é que eram afastadas. Mas tem aquelas outras que são consideradas diferentes, porque tem outros tipos de maneira de ser, né? Tem dotes, até atributos diferentes. Então, olha aqui, eram confiadas determinadas funções: medicinal, proteção espiritual, rituais mágicos, não exercidos pela gente comum, mas que eram encontrados no seio das diversas comunidades, em qualquer lugar do mundo, desde os tempos mais remotos. Então, aí tem duas compreensões da bruxa. Aquela que sabe mexer com essas coisas todas, né? Sabe manipular os rituais, conhece as ervas, e a outra que pode praticar o mal também. Bom, mas nada foi igual ao que aconteceu na Idade Média. Aquela perseguição enorme, né, que aconteceu com as mulheres e com as famosas bruxas, que teve até uma consequência terrível com a questão da medicina, né? Porque as mulheres conheciam as ervas e isso tudo ficou perdido. Então, a medicina virou uma coisa horrorosa depois que isso aconteceu. É exatamente aqui. Bom, dizem, né, que já existia uma ideia de alguma coisa do ser, do diabo, mas assim que ninguém dava lá muita bola, não se levava muito a sério. Mas a partir dessa época, principalmente da Idade Média, e depois, na época da Inquisição, aí a coisa ficou muito difícil, porque aí acreditaram realmente que existia esse ser maléfico, né? E quem seriam os intermediários do maléfico? Então, culparam um monte de gente, culparam os judeus, culparam pessoas, e, por fim, quem eram as culpadas? As pobres coitadas das mulheres, camponesas na maior parte, não só elas, mas as camponesas que viviam no campo, que faziam a cura, que conheciam as ervas, que faziam a magia,
benziam. Elas, então, eram as intermediárias de Lúcifer, né? Que era o considerado o diabo. Então, por causa disso, elas foram responsabilizadas e foram penalizadas brutalmente, como nós sabemos que foi um horror aquela época, né? E havia aquela coisa da inveja também, porque a pessoa era uma viúva que tinha uma situação boa, então alguém inventava alguma coisa contra ela para simplesmente tomar o dinheiro dela. Ou seja, uma época horrorosa. Bom, os irmãos Grimm também são muito famosos, registraram muitas histórias. Agora, olha que coisa interessante. Eles não pensaram em registrar a história para criança. A ideia deles foi a seguinte: vamos registrar os contos do folclore alemão que estão rolando por aí. Então, eles realmente reuniram, né, esse verdadeiro tesouro, né, em contos e lendas, e, através disso aí, se tornaram os contos de Grimm, tão importantes para a infância de qualquer um de nós. Eles não só consultaram as bibliotecas, como eles ouviram as pessoas. Então, um deles, por exemplo, tinha uma amiga que o pai era dono de uma estalagem, essa tal de Doroteia Pearson Wirman. Ela possuía uma pousada. Então, essa mulher conhecia muitas histórias, não só da Alemanha, mas de outros países também. E como ela hospedava muita gente de fora, ela ouvia aquelas histórias. E ela, então, compartilhou muito com os irmãos Grimm. Foi uma fonte de pesquisa fantástica para eles. O Hans Christian Andersen, também lá da Suécia, não, da Noruega, não, da Dinamarca, Regina, da Dinamarca. Olha só, isso aqui é uma sereiazinha que tem no porto lá da Dinamarca, em homenagem à história dele, da sereia. Esse foi outro que já registrou outras diferentes, lá mais para cima, né, daquela parte mais de cima. E aí tem outra, a história do João e Maria. Olha que interessante. Eles escaparam por pouco de serem comidos por uma bruxa canibal. É assim a história. Mas muitos outros europeus não tiveram a mesma sorte. O canibalismo faz parte da história humana e assolou o continente. Ou seja, a gente tem aquela ideia que só aqui no hemisfério sul, né, na América do Sul, os nossos índios brasileiros costumavam praticar rituais, né, desse tipo, mas o que acontece na Europa aconteceu por fome mesmo. Então, em épocas terríveis, aconteceu o canibalismo. E essa história registra isso. Então, é a parte, vamos dizer assim, mais feia, mais pesada dos contos de fadas, mas é interessante como eles foram adaptados a novas eras, de uma outra forma, mas ainda ficou lá a fonte de alguma coisa estranha desse passado humano. E o feminino? O feminino é outra questão muito importante. Gente, por que tem tantas madrastas nas histórias? Porque as mulheres morriam muito. Era muito comum um homem casar com 3 mulheres ao longo da vida. Por quê? Porque as pessoas casavam muito jovens, as pessoas não viviam muito mesmo e morriam por parto. Até princesas mesmo, a gente ouve na história, quantas princesas morreram durante o parto. Naquela medicina terrível daquela época, né? E ainda com atraso lá, como eu falei, da questão das bruxas, né? O que acontece? A medicina era atrasada e as pessoas morriam muito. Então, a quantidade de crianças que ficavam órfãs era enorme. Ter madrasta não era muito incomum, não.
E o conflito entre as madrastas e enteados, obviamente, era muito comum. Por isso que aparece tanto nas histórias, né? Outra coisa interessante que aqui comentam, né? Isso aqui eu peguei numa análise de, acho que era um psicólogo, a apatia do pai das protagonistas e a ambientação do conto numa floresta. Então, tudo isso é muito representativo. A floresta é um lugar que dá medo, é um lugar que afrontava, né? Que era aquele silêncio. Os personagens estavam ali perdidos naquela floresta. Havia toda uma construção do perigo daquilo ali, né? Os pais que se livravam das crianças, como foi o caso de João Maria, que o casal não tinha dinheiro para comprar comida, então resolveu soltar as crianças na floresta. Olha que coisa horrorosa. A gente acha realmente um horror, mas era comum. Abandono de crianças era bastante comum. O bem e o mal. Bom, aí também é muito presente a questão do bem e do mal, né? Fica muito bem retratado isso, essa diferença. E outra coisa é o problema do desenvolvimento sexual, principalmente das mulheres, que mostra muito nessas histórias toda a repressão, que, afinal de contas, durou muito, até o século XX. E essa repressão aparece bastante também nos contos de fadas, né? O simbolismo da infância, da adolescência e do crescimento. Então, por exemplo, aqui, garotas pequenas também que sonham em ser como suas mães, usar maquiagem, roupas bonitas, ou seja, mostrando um desejo de superá-las. Aí nós temos, por exemplo, a bruxa da Branca de Neve, que era a madrasta dela, e a gente vê o seguinte, que muitas vezes a diferença entre aquela enteada e aquela madrasta não era muito grande, não, porque aquele pai já tinha casado com outra mulher que, às vezes, era um pouco mais velha do que a própria filha. Então, esse jogo, né, de competição da mais bonita está muito registrado ali, com certeza. Agora, na história original da Branca de Neve, a Branca de Neve cai nas armadilhas da bruxa, acreditando que ficaria mais sexual, com o espartilho e a sufoca. E o cabelo penteado com um pente que a envenena. Olha que coisa horrorosa que era a história no original. Não tinha nada da história da maçã. A maçã é uma simbologia que veio depois. Então, era completamente diferente. E a Branca de Neve, coitada, morre mesmo, né? Outra coisa, mais adiante, né? A Rainha Má é convidada para o casamento. Olha, eu acho que deve ser o Luiz que está com o microfone ligado, Luiz. Tá bom. Então, olha só, gente, a Rainha Má, ela é convidada para o casamento da Branca de Neve, né? E na versão de Grimm, olha só, na versão de Grimm, já é mais adiante, né? Ela é punida por seus crimes contra a princesa, sendo forçada a usar sapatos de ferro em brasas e dançar até cair morta. Então, a gente vê que esses contos de fadas bem antigos, eles foram repaginados. Eles continham coisas que a humanidade foi superando e não aceitava mais aquilo como possível, né? Então, aí eu já falei que é uma menina que tem uma disputa mortal com a mãe na tentação de se tornar atraente, né? O fato da rainha mergulhar a maçã, que simboliza o desejo sexual maduro, em uma cauda venenosa e oferecer a parte contaminada à Branca de Neve, representa a morte da garota inocente e o surgimento da Branca de Neve mulher,
está pronta para se entregar ao príncipe. Então, tem toda uma simbologia desses contos que está embutida ali, né? E eu imagino, acho, que as meninas captam alguma coisa disso. Elas assim idealizam esse futuro, né? E esse futuro sempre ligado ao príncipe, ou seja, sempre na dependência de um homem que vai ajudá-las, que é o que tem sido bastante contestado, por exemplo, nos dias de hoje. Uma história como do Frozen, né? Já se coloca duas heroínas, irmãs, e elas não têm essa concepção, nem querem ter. A nova história, por exemplo, da Rapunzel, a Rapunzel também não tem esse ideal, né? Aquele rapaz que ajuda ela, que ajuda ela a sair da torre, ele é um amigo, uma pessoa divertida, mas não tem essa coisa de dependência, de tem que ser assim. Muita coisa mudou, né? E as madrastas continuam. A Rapunzel também não só tem uma madrasta, como é uma madrasta que ela não sabe que é madrasta, que ela pensa que é mãe, porque ela foi uma criança raptada. Outro problema, rapto das crianças, por aquela que não poderia ter seu próprio filho, né? Coisa que hoje em dia, infelizmente, não acontece. Há pouco tempo atrás, quantas crianças foram trocadas na maternidade, né? Ou roubadas. Hoje está mais difícil, porque por causa justamente do que aconteceu, o controle é cada vez maior. Cinderela. Também a Cinderela, na sua historinha original, não tinha varinha de fada madrinha, nada disso. Ela é uma vilã que cresce no túmulo da sua mãe, que ela rega com as suas lágrimas. E é essa vilã que vai proporcionar ajuda para ela, de alguma forma. Não foi informado como, mas no conto original é assim que é, né? O sapatinho também tem um componente sexual, enfim, tudo isso é importante. Na história original, as irmãs, aquelas irmãs invejosas, são castigadíssimas, né? Na festa, os pássaros brancos vão bicar os olhos das irmãs. Olha que coisa horrível. Então, a gente tem que entender que o passado da humanidade bonito não era, não. A gente sabe que não é. E esses contos mostravam isso, né? Outra coisa, os filhos que são postos em segundo lugar, que se sentem injustiçados com relação a algum irmão. Isso até na Bíblia tem, né? Aquele irmão que tem inveja do outro, porque o outro era mais bem tratado pelo pai. Então, tem tudo isso, né? Esse componente também na história da gata borralheira. E a criação dela como um ser que era, ao mesmo tempo, amável e pobre, sujo, né? Que ela fazia a limpeza das cinzas. Ela chama Cinderela, essa palavra tem a ver com cinzas. Então, ela era gata borralheira porque ela estava associada às cinzas, né? Então, como é que ela era atraente com esses dois lados, né? O lado mais sujo e o lado mais bonito. Então, todos esses componentes são de uma natureza também sexual e social também, o que representa mais ou menos o que se achava que a mulher tinha que ser, que ela tinha que ser também humilde, que ela tinha que se sujeitar, ela não podia ser só, né, aquela princesa gloriosa. Isso não cabia. A bela adormecida que passa anos dormindo e se preparando para viver suas aventuras sexuais, a conhecer o amor, né, da vida dela, também, o que representa o sonho? Representa o período de latência, o crescimento e a preparação para a vida adulta. Então, é o sono que separa a criança da mulher, né? Agora, por outro lado, tem o outro lado machista, né? Adormecida e semi-morta é que a princesa conquista o amor da sua vida. Então, aquela mesma coisa da sujeição, de ser boazinha, de não, como é que é?
não significar um problema, não significar um desafio, né, para o lado masculino. Então, olha como é que tudo isso, essa sabedoria está contida nessas histórias. A Bela e a Fera é outra situação difícil das mulheres da época, né? O destino da Bela era o destino de todas as mulheres, obrigadas a se casar com desconhecidos, em matrimônios arranjados, e muitas acabavam comprometidas com monstros, pessoas que realmente eram ruins, que tratavam mal. Elas iam correr sempre esse risco, né? E a gente não está falando só de mulheres comuns, não. A gente sabe que muitas desgraças aconteceram com princesas, por exemplo, né? É isso mesmo. Agora, outra coisa interessante é que o pai dela, ele se mete no jardim, né, da fera, e por isso ele é castigado. É por isso que ele tem que concordar que a filha dele se case com a fera. Então, a questão dos casamentos arranjados também, né? E fora isso, aí a parte boa, a bruxa que transforma ele em besta. Por quê? Para que ele se torne uma pessoa melhor, para que ele consiga superar o seu caráter bruto e entender as necessidades dos outros, deixar a infantilidade para trás e tornar-se um homem. Então, quantas características estão embutidas nessas historinhas, né? Por isso que a gente imediatamente entende. E outras características. A questão da inteligência. Uma criança que ouve essas historinhas, ela presta atenção aos erros, aos acertos, a forma como aqueles heróis se conduziram, né? Se eles foram inteligentes ou não. O caso, por exemplo, dos Três Porquinhos é interessantíssimo, porque eles têm um é mais cuidadoso, o mais inteligente, que pensa mais, é o que vence. É aquele que o lobo não consegue derrubar a casa dele. Então, mostrando que a gente deve buscar segurança, deve construir essa segurança com inteligência. O outro menino, o João do Pé de Feijão, né, que consegue vender lá os feijõezinhos que ele troca, que disseram que eram mágicos, ele troca uma vaquinha, se eu não me engano, pelos feijõezinhos, mas ele consegue resolver a situação dele, luta contra um gigante, ele tem N problemas, mas ele vence. O Gato de Botas, que resolve ajudar o seu dono, que era um fracassado, e com a inteligência desse Gato de Botas, ele consegue resolver também a vida dele. Os músicos de Bremen que passavam fome e que vão invadir a casa dos ladrões, e com inteligência eles conseguem botar os ladrões para correr, né? E ficarem com a casa e comerem muito bem. E também personagens gananciosos, como aquele da galinha de ouro, que a bichinha dava o ovo de ouro e ele queria sempre mais, e dava menos comida, e não tratava bem, e não valorizava, até que um dia a galinha morreu e ele perdeu os ovos de ouro. Nas histórias atuais, a galinha não morre. Nas histórias atuais, ela simplesmente pula a janela e vai morar na casa do vizinho e procurar um vizinho que a trate melhor. Então, é como as histórias vão se modificando ao longo do tempo, mas elas estão ensinando muitas coisas. Coragem, medo é outro desafio que a gente sabe que as crianças têm isso nelas muito forte. Qual é a criança que não tem medo? Não tem medo do escuro, não tem medo de alguém que lhe pareça perigoso, né? Ela, às vezes, não sabe nem dizer de que ela tem medo. E essas histórias de desafios, perigos, superação, as crianças são obrigadas a ver isso de uma outra forma, a enfrentar o medo, né? A história, por exemplo, do Peter Pan é uma história linda. O garoto que valoriza a infância dele, que ele não queria crescer. Não era bom isso, mas para uma criança, ela entende. Eu também me lembro quando eu lia O Sítio do Capão Amarelo, que eu achava muito bom eles adorarem ser crianças e nem sonharem com crescer. Eu achava aquilo maravilhoso, bastante interessante. Noções de história.
quando você vê essas histórias aqui de piratas, dos mares, né? A criança vai entendendo também períodos históricos. Ela vai vendo regiões diferentes, como aqui na Arábia, né? Ela vai vendo trajes, épocas diferentes. Ela vai se preparando para depois um dia estudar história. Eu me lembro que um dos meus netos era fascinado pela história de Peter Pan. Ele tinha loucura para essa história. Até um dos aniversários dele foi sobre isso. E eu me lembro que uma vez eu mostrei o Capitão Gancho e mostrei para ele um personagem de 1700 e pouco, com as roupas do Capitão Gancho. Então, eu mostrei para ele, isso era verdade. Em uma época da humanidade, isso acontecia. Mesma coisa os piratas. Eles não eram de mentirinha. Existiam os piratas. Aliás, eles ainda existem em alguns lugares. Só que eles não usam mais essa roupa, né? Mas, enfim, a gente vai explicando para as crianças a realidade através dessas histórias. O Oriente, gente, o Oriente é mágico. Essa história do Aladim é sensacional. Linda, maravilhosa. Esse tapete mágico que voa. O que é isso, né? Essa lenda do tapete mágico que existe nas Arábias. A lâmpada que solta o gênio. O que é o gênio? Um ser elemental. Ele não é invenção de historinha. Ele existe dentro da tradição islâmica. Eles têm, embora o Islã não admita nada disso, mas o povo traz as tradições antigas e eles acreditam no Jinn. O Jinn é o gênio. Ninguém... Eu me lembro que eu li uma vez uma colunista, né, brasileira de jornal que foi ao Marrocos e ela ficou assim impressionada de ver uma história de alguém que comprou uma casa e abria a casa, mas não se morava naquela casa enquanto não se fizesse um ritual ou alguma coisa assim para o jinn daquela casa. Então, a gente tem essa noção, né, do elemental, a noção do desconhecido, do que não aparece, mas que a gente tem noção que o sutil está ali presente, de alguma forma. O atender os pedidos, né? Que é o que se faz quando faz esses rituais, geralmente é o pedido de alguma coisa, né? E o poder do gênio, mas que também tem seus problemas, porque ele está preso naquela condição, e algum dia ele vai se libertar dela, né? Essa raça de criaturas sobrenaturais. Mas isso aqui é uma viagem, é uma coisa muito bonita. E, outro dia, por um acaso, eu vi um relato de alguém com essa história de extraterrestres. Eu vi um relato de um contatado que ele fala que ele andou assim, coisa de 1 metro do solo, mais ou menos. Não é muito longe, não. É para transportar daqui até outro ponto longe, onde estava a bendita nave. E ele fala que ele foi numa coisa redonda, reta, ele vai em cima, exatamente como essa história do tapete mágico. Muito esquisito, gente. Mas não era um tapete, era outra coisa. Aí a gente fica imaginando, gente, de onde inventaram essa história de tapete? Bom, o folclore na nossa infância é fundamental. Assim como apareceu ali o folclore das Arábias, nós temos os nossos, né? Nós também sonhamos na nossa infância com os nossos seres elementares da natureza. Nós ouvimos a história da cuca, do saci, né? Contadas pelo tio Barnabé, que era aquele que dominava a floresta, ele era o mago da floresta, e que conta para a gente uma porção de histórias, também da Dona Benta, também da tia Anastácia, que trazia as histórias dos africanos, né? A Dona Benta com as histórias da civilização ocidental. Então, esse conjunto de histórias e de seres povoando a nossa cabeça foram muito importantes na vida de nós, com certeza.
Eu me lembro, por exemplo, da Emília e o Visconde e as crianças na Grécia. Eu lembro da tia Anastácia, quando foi raptada pelo Minotauro, e que ela conquistou o Minotauro com seus bolinhos. Nunca vou esquecer disso. Aquilo, para mim, era maravilhoso. Aliás, eu digo que ela é a madrinha dos chefes de hoje, porque ela foi a primeira cozinheira famosa na nossa história aqui no Brasil, com certeza. É a que inspirou, né? Hoje em dia a gente tem o maior, assim, a maior admiração pelos chefes, né? Que tem até programa na televisão, e a tia Anastácia foi a primeira chefe, que conquistava todo mundo com as suas comidas. E o tio Barnabé, o conhecimento da floresta que ele dominava. Eu até conto até hoje que eu fiquei muito impressionada quando eu vi um redemoinho pela primeira vez, porque isso estava nas historinhas. E uma vez lá no Instituto Teosófico de Brasília, que lá tem aquela secura, aquele negócio, né? Eu vi um redemoinho se formar do nada. E eu achei aquilo fantástico. Na mesma hora, o consciente foi para o inconsciente e voltou lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, no Saci, morando dentro do redemoinho. Então, como isso é importante na nossa vida, como isso marca a nossa imaginação. Você também forma a imaginação a partir de tudo isso que você recebe. Bom, aí entramos numa outra... Isso aí é o passado, são os elementais, e agora nós estamos entrando numa área de sabedoria mais elevada, mais filosófica, né? Essa figura do Pequeno Príncipe, que é maravilhosa, que traz instrução para nós adultos, né? Que daí é uma maravilha ouvir essas verdades que o Pequeno Príncipe apresenta para todos nós, né? A respeito do amor, a respeito de lidar com as pessoas, ou com os bichos, ou com a natureza. Outra coisa é essa ligação com a natureza, daquele planeta, aquela flor que ele cuida. Então, tudo isso é assim uma magia que está dentro de nós e que é uma coisa nova em termos de humanidade. A gente está vendo aí já um outro ponto chegando que levou a essa época, por exemplo, de agora, que nós estamos começando a enxergar a natureza de uma outra forma. Essa raposa é a coisa mais linda. Bom, Alice no País das Maravilhas, né? É uma história que foi toda baseada nessa criança aqui. Essa era a Alice verdadeira, que o nosso escritor aqui, né? O Lewis Carroll, ele ficou impressionado com essa menina e ele se baseou na história desta menina, tá? Ele criou uma história para ela. Ela devia ser realmente uma criança muito especial. Então, ele diz um pouquinho do que representa, se a gente vê aqui, o que representa essa história, mais ou menos. Viaja no mundo de sonhos, sem noção. É uma interpretação do mundo adulto pelo olhar infantil. Um coelho atrasado que porta um relógio de bolso mostra como as crianças enxergam os adultos, sempre correndo atrás de objetivos doidos e seguindo ordens de alguém mais sádico do que eles, o chefe. É a nossa vida de adultos correndo para lá e para cá, uma forma de representar isso. O chapeleiro maluco, que não vive sem o ritual do chá da tarde, também representa a gente grande, presa a uma rotina irritante e prazerosa ao mesmo tempo. O fato de Alice se aventurar de uma maneira tão repentina faz alusão ao período conturbado que é a adolescência, ao mesmo tempo em que sente falta dos tempos de criança. Alice se fascina com o novo mundo e suas oportunidades. De acordo com os psicólogos, essa jornada de descobertas representa a busca por uma identidade mais madura. Aquela rainha vermelha, rígida, com pensamentos repetitivos, aquela que fala, corte na cabeça, né?
funciona como uma figura materna para Alice. Sua enorme cabeça é proporcional à sua necessidade de controle e manipulação dos que a rodeiam. Então, que coisa interessante, né? Por isso que esses contos de fada nunca saem do cenário. Nós estamos vendo hoje em dia, por exemplo, a Disney refazendo essas histórias. Então, nisso a gente sente o quanto é importante para a psique humana que se revela através dessas histórias. Então, eles adaptam ao tempo moderno, hoje em dia com recursos maravilhosos, com atores representando esses personagens, com a criação desses mundos de uma forma mais real para as crianças do agora, né? Mas o encanto é o mesmo. E nós, adultos, assistindo essas histórias agora no cinema, a magia é imensa, é a mesma. O Rei Leão. O Rei Leão foi concebido durante uma conversa entre duas pessoas, o Disney e mais alguém, né? Esse Jeffrey Katzenberg, né? Eles estavam no avião, iam fazer um trabalho, quando de uma conversa surgiu esse tema da África, né? Tem coisas muito lindas lá, a amizade dos três, uma coisa muito difícil, que é a perda do pai, quando a criança fica órfã, né? O bichinho fica órfão. Isso, para uma criança que está assistindo, é se defrontar com a questão da morte, que ela não entende ainda, entendeu? Ela não sabe que a gente morre, e, de repente, ela vê o que é morrer. Perdeu naquela vida aquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, a vida continua e ela encontra amigos maravilhosos que a orientam, que a ajudam na continuação da sua caminhada, né? Tem uma cena linda, que é a cena do batizado. É uma coisa, você vê a apresentação de uma criança para esse mundo sutil, é uma coisa tão bonita, como se acontece em todas as comunidades, existe uma forma de fazer esse tipo de coisa. Aqui a gente tem o batizado, que agora há muito tempo já é com as crianças. Em outras comunidades é de um outro tipo. Eu acredito até que isso tenha influenciado. Mas no Rei Leão tem lá um macaquinho, né? Um macaco que é o feiticeiro, no caso da tribo, o sacerdote, e aquele sacerdote, então, apresenta o leão para o universo. Ele segura ele no colo e mostra o leãozinho diante do universo. Aquela cena é lindíssima. E essa frase que ficou, né, que pegou mesmo, Hakuna Matata, tem sua origem no Swahili, que é a língua falada no Congo, na Tanzânia, e também tem um outro país que fala também, África do Sul, também tem essa língua. Bom, Hakuna quer dizer sem, e Matata quer dizer problema. Então, aqui é um conselho, viver sem problemas. Você aprender a se dominar, a encarar, né, as dificuldades de uma forma mais tranquila, com inteligência, com aceitação, até com uma alegria. Então, eu acho que esse ensinamento é muito bonito no Rei Leão e que dá um ensinamento otimista para as crianças. E agora entramos na teosofia. O Frank Baum, que é esse aí que criou o Mágico de Oz, era um teosofista. Por causa disso, eu vou ler um pouco da análise para não perder os detalhes, porque esse é que mais tem a ver com a gente. Bom, embora o Mágico de Oz seja amplamente percebido como um conto de fadas infantil, inocente, é quase impossível não atribuir um significado simbólico à busca de Dorothy, que é tirada da sua casa repentinamente por um vento, uma coisa assim. Como em todas as grandes histórias,
os personagens e símbolos do Mágico de Oz podem receber uma segunda camada de interpretação, que pode variar dependendo da percepção do leitor. Claro, cada um vai perceber de uma forma cada história, né? Muitas análises apareceram ao longo dos anos descrevendo a história como um manifesto ateu, enquanto outros haviam como uma promoção de um populismo. Mas é através da compreensão da trajetória filosófica do autor e crenças, no entanto, que o verdadeiro significado da história pode ser compreendido. A gente está vendo aqui os personagens, né? O Homem de Lata, o Homem de Palha, o Leão, que era muito medroso, a Bruxa. Então, eles todos têm um significado. Dito acima, toda a história do Mágico de Oz é um conto alegórico do caminho da alma para a iluminação. A estrada dos tijolos amarelos, que é falada na historinha, é uma representação dessa caminhada para a iluminação. No budismo, uma parte importante dos ensinamentos teosóficos. O mesmo conceito é referido como caminho dourado. A história começa com a Dorothy Gale vivendo no Kansas, que simboliza o mundo material. O plano físico onde cada um de nós começa a nossa jornada espiritual. A Dorothy sente uma vontade enorme de passar por cima do arco-íris para chegar ao reino etéreo e seguir o caminho para a iluminação. Ela basicamente passou o Nadir, demonstrando a vontade de buscar uma verdade maior. Bom, nesse filme lindo, aquela música Over the Rainbow é a coisa mais linda e inspiradora que combina com o ideal da busca do arco-íris, né? Durante sua jornada ao longo da estrada dos tijolos amarelos, a Dorothy encontra o espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde, que estão, respectivamente, em busca de um cérebro, um coração e coragem. Quer dizer, inteligência, coração e coragem. Esses personagens estranhos incorporam as qualidades necessárias para os iniciados, a fim de completar sua busca pela iluminação. Baum provavelmente foi inspirado pelas palavras da senhora Blavatsky. Está errado aqui, senhorita. Não há perigo que a coragem não possa conquistar. Não há julgamento que uma pureza impecável não pode passar. Não há dificuldade que o intelecto forte não possa superar. Olha que interessante, né? Aqui não fala nada do cachorrinho, mas ela tem um cachorrinho como companheiro. Então, também tem essa coisa do mostrar o trato de amor com os animais, da companhia. Quer dizer, aquele animal que está caminhando junto com ela, aquele irmão mais novo que caminha junto com a menina, né? Depois de superar muitos obstáculos, finalmente ela chega à cidade de Esmeralda e vai conhecer o tal mago. Mas o mago, que era aquele que deveria explicar para ela as coisas, né? Dizer como se livrar daquela situação difícil, que ela tinha que vencer a bruxa do oeste, alguma coisa assim, ele aparece como cruel, rude e imprudente. Então, há uma semelhança dele, uma figura de Deus pessoal usada pelas religiões convencionais, que são dominação das massas na escuridão espiritual. Quer dizer, uma primeira fase, né, da humanidade que precisa, que se deixa levar por dominação. De repente, até precisa disso mesmo para se civilizar, porque a gente conhece a história e vê como é que as coisas andavam, né? Mais tarde é descoberto que esse mago é uma farsa, que ele assusta as pessoas para elas adorarem seu mago, e ele certamente não poderia ajudar os personagens, né? E, finalmente, ela... aqui diz também que na literatura das escolas de mistérios,
esse ponto de vista é constantemente expresso. Sim, a gente não vai ter que confiar na palavra de ninguém. É um caminho que nós temos de seguir por nós mesmos, dentro de nós. Então, acaba que eles descobrem que eles têm que seguir eles mesmos, eles não têm que seguir o mago, que ele vai dizer que eles têm que fazer. E eles acabam se transformando. Os três, principalmente, que estavam na busca, né? E ela volta para a casa dela, que era o que ela queria. Então, essa parte aí termina, trabalha essa busca, né? Agora, outra questão muito difícil com as crianças, a questão da morte, né? Como eu falei do Rei Leão, e eu me lembro, quando eu era criança, que eu assisti a história do Bambi, eu tive um trauma tão grande de ver aquele Bambi que perde a mãe, né? Que fica órfão, que eu nunca mais quis ver aquela história. Nunca mais quis nem ouvir aquela história, quando eu assisti aquele filme criança, né? Bom, mas agora nós temos uma novidade. Começam a colocar, agora não só em livros, mas agora nós já temos esses outros recursos, né, que atraem muito mais as crianças, a questão da morte. Esse filme aqui é lindo. Quem não assistiu, não deixe de assistir, porque é fora de série. Muito bem feito. É como se fosse o Halloween, né? Como tem o Halloween, que aqui no Brasil a gente entende o Halloween simplesmente como só tem a bruxa, o monstro, não sei o quê. Mas não é a verdade. Lá, para eles, é tipo um carnaval. Lá a pessoa, por exemplo, numa festa de Halloween, ela pode ir do que ela bem entender. Ela pode ir de bailarina, de pirata, sei lá de quê, de fantasma. Cada um se veste do que bem entender, né? Por quê? Porque no Halloween, na antiguidade, lá para os celtas, era uma época em que abria um portal entre o mundo de lá e o mundo de cá. E, através desse portal, viriam as visitas dos nossos parentes mortos. E esses parentes teriam os bons e os ruins. Então, na realidade, todos viriam. E aquelas abóboras, agora da luz, aquilo era para proteger contra os personagens malvados, vamos dizer assim, né? Mas todos estariam presentes, não eram apenas os malvados. Né? Tanto que depois se criou também o Dia de Todos os Santos, que vem dali, né? Que a Igreja Católica aproveitou e transformou. Bom, mas acontece que no México, lá do outro lado do mundo, vai a gente explicar por quê, tem uma tradição muito parecida com o Halloween, que também não mostra medo de caveiras, nem de coisa nenhuma, que encarna isso simplesmente como uma condição, né, da morte do ser humano, e é necessidade que se torne aquilo para poder ter acesso a um outro lugar. E eles também têm, nesse Dia dos Mortos, essa mesma abertura de portal, de certa forma, porque é o dia que eles fazem, às vezes, festas mesmo, no cemitério, levam coisas bonitas, armam aquela mesa linda em homenagem aos antepassados. Bom, esse filme é lindo. É um menino que vem resgatar a história de um avô com a família. A família teve um problema de rejeição com esse avô, que era um cantor, que gostava de tocar, e alguma coisa ali ficou, eu não me lembro exatamente o que foi. Então, esse garoto resgata o papel desse avô. Gente, linda a história, imperdível. E a avó, que ainda é viva, né? É um personagem absolutamente ligado a ele e que ajuda a lembrar do avô, ajuda a fazer essa conexão. Nossa, demais! A criança vê a morte de uma forma diferente. Ela tem essa concepção de que há uma passagem para uma outra vida e que existe, de certa forma, uma ligação entre essas duas coisas.
Outro filme interessantíssimo é esse Soul, que a pessoa morre, né? Um professor que ele tinha uma vida que ele não gostava, não foi aquilo que ele esperava, ele não realiza os sonhos dele, e de um dia para o outro ele morre. E ele vai parar num mundo que vai lembrar muito o que a gente estuda, que mostra uma porção de coisas. E nesse mundo, ele então vai entender o que foi errado na vida dele. Então, acaba que ele, quando volta, ele vai voltar com outro sentimento, com uma outra noção. Mas tem coisas interessantíssimas. Por exemplo, ele revê a vida dele, aquelas coisas que conta. O túnel de luz, ele revê os eventos mais importantes da vida dele. Enfim, tem muitos elementos interessantíssimos que eu nem vou colocar aqui, porque também vai tirar a vontade, talvez, de ver. Eu não quero aqui adiantar nada. Eu dei assim umas dicas para vocês ficarem atentos e poderem assistir com outros olhos esse filme de criança. E também divulgar para as crianças, que é para trabalhar essa questão da morte na cabeça deles. Porque morte não é fim de nada. Magia. Gente, esse aí, o Harry Potter, eu assisti o sucesso quando ele nasceu, né? O momento que o livro foi lançado, eu ainda estava com turma, as crianças eram fascinadas. A escola ganhou, sei lá, uma meia dúzia de livros e eles eram disputadíssimos. Tinha fila para pegar esses livros, sabe? Quando vinha um livro novo, então era uma confusão danada. E assim, todas as crianças tiveram acesso a esse mundo de magia. Você não pode dizer assim, mas depende, eram as crianças de tal classe. Não. Eu sou testemunha. Os meus alunos, que estavam assim, na faixa dos 13 anos, 12 anos, né? Eles eram da Rocinha, de uma comunidade complicada, violenta, e eles ficaram fascinados, entendeu? O Harry Potter realmente assim tomou conta das crianças daquela época. Os meus netos, que já são de uma outra época, já assistiram o filme, né, os filmes dele, e amaram. Ou seja, é uma ligação direta com o que está dentro do ser humano. Não precisa explicar, não precisa achar que é verdade. Para eles, isso é uma realidade imediata. A questão do mágico, a magia da vida, né? E a pessoa que criou essa história ficou riquíssima, é uma das pessoas mais ricas do mundo hoje, né? E ela se inspirou, alguns dizem que nessa livraria, né, lá do Porto, porque ela foi casada com um português e morou no Porto um tempão, a filha dela nasceu lá. Depois houve um problema sério com esse tal português, que não a tratou bem, e ela acabou voltando para a Inglaterra, mas ela se inspirou muito. Por exemplo, aquelas capinhas do Harry Potter, dos meninos aqui, isso foi inspirado pela Universidade de Coimbra, a Universidade do Porto, que os alunos usam essas capinhas. A gente acha engraçado aqui no Brasil, uma realidade diferente da nossa, mas eles usam, e usam com muito orgulho, com muita honra, uma coisa que é lá de 1500, entendeu? E eles ali, com aquelas capinhas, e para eles é um status de que eles conseguiram entrar naquela faculdade. Então, ela se inspirou nessas capinhas dos meninos lá, das universidades de Portugal, das mais importantes. E o cenário, né, o cenário de Hogwarts, dizem que foi inspirado na Escócia, naquelas terras altas da Escócia. Mas o fato é que toda criança entende. Não precisa de nenhum adulto explicar. Eles ficam fascinados. Aí o pessoal diz que não tem lugar a magia, que o mundo está muito concreto. Não é verdade. Outro dia nós assistimos aí palestras sobre a
a Távola Redonda, e eu estava comentando isso com a Miriam da Távola Redonda. Gente, só é preciso adaptar a uma modernidade, de alguma forma, que chegue às crianças diretamente. Seria um sucesso imenso se nós tivéssemos livros, tivéssemos filmes, tivéssemos oportunidade de vivenciar aquelas coisas. A gente sabe que quando era lançado o filme novo do Harry Potter, o que aparecia de criança lá, vestida de Harry Potter, era uma coisa assombrosa. Bom, e o futuro? O futuro também já começa a ser delineado. A busca do espaço já vem de um bom tempo, porque os Jetsons são muito antigos, né? Nós pegamos isso em criança. E hoje em dia, quantas coisas que se via nos Jetsons estão aí. Tinha um filme também, Perdidos no Espaço, que eu, o Perdia Um, adorava quando era criança. O ET, gente, o ET foi uma coisa maravilhosa. Também um sonho para aquelas crianças daquela época. Existe também esse aqui, né? Esse personagem, Buzz Lightyear, né? Lightyear quer dizer anos-luz, ano-luz. Então, esse ser aqui, esse astronauta que é meio atrapalhado, meio maluquinho, mas que ele acredita naquilo que ele é, e ele é muito sério com a questão espacial, e ele tem essa máxima aqui que ele fala o tempo todo, ao infinito e além. Então, quer dizer, todos esses personagens estão trabalhando as nossas crianças, como sempre os personagens trabalharam, de acordo com a sua época, de acordo com aquilo que elas precisam perceber no mundo e precisam crescer dentro delas mesmas. É isso, gente. Muita coisa bonita nos contos de fadas. Aqui temos um ET meio que muda de forma. Então, quer dizer, é um mundo que está surgindo e que outras histórias virão e tem que vir mesmo para preparar esse futuro da humanidade que a gente não sabe a quantas vai chegar. Bom, eu terminei aqui com um pensamento que outro dia a Suzana colocou, né, no nosso grupo e que eu achei muito interessante, foi justamente naquela Semana da Criança, né? Então, isso aqui eu achei muito bonito, de Isis 2, que se fala dos contos de fada, né? Que não tem a ver só com as criancinhas, não. Os homens, com exceção de uns poucos que no decorrer dos tempos compreenderam o seu verdadeiro significado, procuraram abrir os olhos dos supersticiosos, né? Tem ouvido tais contos sobre uma forma ou outra e depois se transformam em símbolos sagrados, né? Que as pessoas às vezes chamam de religião. Então, os símbolos dos contos de fadas são fabulosos. E é isso que eu tinha que compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e vejam essa questão dos contos de fadas, das histórias, com outros olhos, com os olhos bem abertos. É isso, gente. Então, encerro aqui e que bom que vocês estão assistindo isso. Espalhem bastante para as crianças à volta de vocês e para as crianças grandes também, que não conseguem perceber, às vezes, o que está acontecendo. É isso. Eu vou encerrar aqui a gravação para nós podermos bater o nosso papo.